Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro e último dia da 11ª Jornada Pedagógica da Educação Infantil. Encontro organizado pela Coordenadoria Geral da Primeira Infância da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Eu sou Rosângela Coelho e vou estar com você hoje também nesse último dia, tá? E esse ano, por conta do coronavírus, a 11ª JPI está acontecendo remotamente, mas o calor das trocas continua aquecendo os nossos corações. A jornada, gente, é um sucesso. Queremos agradecer aos professores que têm nos acompanhado. Tivemos dias com público de mais de 10 mil pessoas assistindo ao vivo e somando todos os dias, até agora nós temos mais de 100 mil visualizações. Muito legal, né? E aproveito também para agradecer a Multirio, parceira que está ao nosso lado para nos ajudar no desafio de promover encontros e partilhas mesmo à distância. E se você ainda não conhece muito bem a Multirio, né, gente, nós vamos apresentar um breve vídeo mostrando um pouquinho do nosso trabalho. Acompanhe. Gostaram? Legal, né? Para saber mais, acesse o nosso portal e confira nossas produções. Vocês já sabem que todas as atividades da jornada estão sendo transmitidas pelo canal da Multirio aqui no YouTube, né? Por isso, não deixe de assinar o nosso canal e marcar o sininho para você receber as novidades da Multirio, tá bom? Lembrando que as rodas e lives da 11ª Jornada Pedagógica ficarão disponíveis no canal, tá? Você que quer rever algum dia, escutar novamente, com calma, é só acessar o canal da Multirio no YouTube, tá bom? E você que está nos assistindo agora, pode enviar a sua pergunta através do chat do YouTube. Não esqueça de dizer o seu nome e também de qual é a unidade escolar que você pertence, tá? E um aviso super importante: não deixe de responder ao formulário de avaliação da jornada. Essa ferramenta é super importante e fundamental para nos ajudar a melhorar, a conhecer vocês, tá? Os links para os formulários estão sendo postados hoje, durante as atividades do dia, no chat do YouTube, tá? São 2 links. Um para as escolas municipalizadas e outro para as creches parceiras, tá? O preenchimento é obrigatório para que haja certificação dos participantes, tá bom? Fiquem ligados. Como vocês sabem, o tema da JPI este ano são os desafios da educação infantil na contemporaneidade, sujeitos e interfaces. E hoje, a roda de conversa tem como tema brincar, interagir, construir as dinâmicas da educação infantil.
E nós estamos agora ao vivo, transmitindo pelo canal do YouTube da Multirio, tá? E a programação não para por aqui, tá? Fiquem ligados aqui que nós vamos ter mais 2 lives, uma às 11 da manhã e outra à 1h da tarde. Tá aí a programação, mas no final da jornada de hoje, lá no finalzinho, eu vou dar a agenda para vocês direitinho, tá bom? Não percam, tá? Agora, vamos ao que nos interessa, chega de recados, vamos começar. Eu chamo o professor Marcelo Fernandes, coordenador geral da primeira infância da SME, para a sua fala inicial. Muito bom dia, Marcelo, seja bem-vindo mais um dia. Bom dia, Rosângela. Bom dia a todos os profissionais de educação infantil e a todos os profissionais que participam conosco dessa jornada. Ontem eu iniciei o dia falando da emoção vivida no primeiro dia, né, que era algo que nos arrebatou aqui na Coordenadoria Geral da Primeira Infância, porque nós não tínhamos dimensão desse impacto que a gente iria, né, atingir. E hoje eu começo com a emoção transbordando, porque assim, o retorno que os profissionais têm nos dado, o carinho, né, a delicadeza com que eles têm vindo até nós, de fato é emocionante. Né? São muitas as mensagens via WhatsApp, Facebook, Instagram, né, da satisfação que eles estão tendo com essa jornada. Então, assim, a palavra da ordem é gratidão. Né? Primeiro, agradecimento à nossa secretária de Educação, professora Thalma, por ter me convidado para assumir a Coordenadoria Geral da Primeira Infância. Né? Se não fosse a sensibilidade dela, o convite dela, eu não estaria hoje aqui vivendo com vocês essa felicidade da gente estar discutindo e pensando em educação infantil. Agradecer a todos os profissionais dessa rede, a todos os diretores, coordenadores pedagógicos, professores articuladores, professores de educação infantil, professores adjuntos de educação infantil, agentes de educação infantil, que são os sujeitos que, de fato, constroem a educação infantil dessa cidade. Eu já disse isso e repito. A educação infantil ela não acontece aqui no nível central e nem nas coordenadorias. A educação infantil acontece nessa relação desses sujeitos com as crianças, e aí essa constituição de sujeito ela só se amplia. Agradecer imensamente a minha equipe que embarcou comigo nessa. Né? Foram dias de muito trabalho, de muitas discussões, de muitos ir e vir para que a gente atingisse essa comunicação com vocês. Agradecer a todos os profissionais que aceitaram participar conosco, né? Desse primeiro dia, desse segundo dia e desse dia que hoje a gente vai viver. Né? E agradecer imensamente a Multirio, a parceria, a crença e o envolvimento de vocês nesse trabalho. Muito obrigado. Obrigada a você, Marcelo. Bom, como eu disse, o tema da roda de hoje é brincar, interagir, construir as dinâmicas da educação infantil. A conversa hoje vai abordar a importância do brincar na educação infantil, considerando a brincadeira como uma forma de linguagem, a criança como sujeito que nas interações aprende e se constitui. Para essa roda de conversa, teremos a participação do Marcelo Fernandes, que é graduado em História pela Universidade de Gama Filho, mestre em Políticas Públicas e Formação Humana pela Universidade do Estado do Rio, a UERJ, doutorando em Políticas Públicas e Formação Humana pela UERJ também, atual coordenador geral da Primeira Infância e professor do curso da pós-graduação em Educação da Universidade Castelo Branco. Vamos ter também Jonathan Fernandes de Aguiar, que é doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro do Observatório Internacional de Inclusão, Interculturalidade e Inovação Pedagógica. Ilisdália Vilar da Ascensão, gestora da creche municipal Sempre Vida Nice da Silveira, na Cidade de Deus, zona oeste do Rio de Janeiro. É professora e psicóloga formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, com 28 anos de serviços prestados à prefeitura da nossa cidade. Muito obrigada pela presença de vocês. Todos escutam, está tudo tranquilo? Então, vamos começar. Eu passo a palavra para o Marcelo, que vai conduzir toda essa roda de conversa. Eu volto daqui a pouco. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Lisdália. Sejam muito bem-vindos. Pessoal, a nossa dinâmica hoje ela é exatamente como nos primeiros dias. A gente vai ter uma roda onde o Jonathan vai expor seus saberes, seus pensamentos. Lisdália vai colocar também os saberes dela, a vivência aí de anos dirigindo unidades com de educação infantil.
A partir daí, a gente conversa um pouquinho e lembrando, né, que vocês podem fazer as perguntas de vocês direcionadas ao chat da Multirio. As que a gente não conseguir responder aqui, né, a Coordenadoria Geral da Primeira Infância se compromete a enviar as respostas para vocês, mas é importante que vocês se identifiquem. Se não, o e-mail pessoal, o e-mail da unidade escolar, para que a gente possa encaminhar, tá bom? Então, a gente começa com o Jonathan. Bem-vindo, Jonathan. Me escuta? Jonathan? Acho que a gente teve algum probleminha aqui. Jonathan, consegue me escutar? Mas ele está sem o áudio. Não. Você pode chamar Marcelo, a Lisdália, enquanto a gente vê o que está acontecendo com o Jonathan, né? Oi, Lisdália, bom dia. Me escuta? Olá, escuto sim. Bom dia, minha querida. Seja muito bem-vinda. Né? Em primeiro lugar, te agradecer esse convite de ter aceito, né, estar aqui conosco, na verdade. Você é uma pessoa que nos impacta com a sua alegria, com a sua gentileza, com o seu amor. Isso você transmite muito. Quem te conhece sabe disso, né? Quem convive, quem tem a oportunidade de conviver com você, sabe o quão generosa você é. Então, vamos lá, a gente queria te ouvir um pouquinho sobre esse brincar, esse interagir e essas construções na infância. Olá, gente, bom dia. Primeiro eu quero agradecer, né, o convite, espero não decepcionar. E eu queria falar um pouquinho da nossa prática lá na Creche Lise. A gente tem uma equipe super bacana e a gente tem essa proposta do brincar. O que seria isso? Parece que a gente nasce com um chipzinho do brincar. Quando a gente criança, tudo é lúdico, tudo vale, tudo é possível, todo mundo gosta das brincadeiras, faz a brincadeira com os bebês, e parece que depois a gente vai desconfigurando, né? E a gente vai perdendo um pouco esse brincar que a gente tem que levar para a pré-escola, tem que levar para o ensino fundamental, tem que levar para o ensino médio. O brincar tem que fazer parte da aprendizagem. E só quando a gente está ali satisfeito, feliz, interagindo com as outras pessoas, numa brincadeira, numa dinâmica de inter-relações, a gente consegue aprender, porque tem o afeto, tem a relação, a gente se torna sujeito naquela atividade. Então, o brincar é uma ação assim importante como forma de comunicação. Quando a gente chega e brinca com a criança, senta no chão, convida para brincar, a criança ela perde aquela insegurança de estar naquele ambiente, ela se abre, ela constrói conhecimento, ela troca com você. Você acaba conhecendo coisas com aquela criança que você não saberia se você não desse esse espaço, essa oportunidade. E eu penso que o educador ele deve estar sempre ali atualizando ali o sistema, né? Baixar o aplicativo do Brincar para você também, para você se permitir brincar, para você sentar no chão, para você brincar. Ou será que na minha prática eu só organizo o espaço e não brinco com a criança, só fico observando? Olha, eu faço parte da brincadeira, eu construo com eles uma cabana, mas eu entro para brincar também e participo daquela brincadeira, daquela troca. E aí a criança passa a se organizar os pensamentos, fala, constrói com a gente. O brincar, eu acho que tem que ser levado... Eu enquanto Lisdália, enquanto pessoa, eu carrego esse brincar para mim. Eu acho que na creche nós temos experiências assim ótimas. Eu poderia citar um dia de chuva, a professora catou todos os guarda-chuvas que estavam na creche emprestado e falou, vamos caminhar na chuva, e a turma saiu na chuva, e aí sentiu a grama molhada no pé, sentiu o barulhinho da chuva, dividiu o guarda-chuva com um amigo. Claro, ele teve essa experiência já de sair na chuva, de brincar na chuva, com guarda-chuva? Provavelmente sim, a mãe levou na padaria, foi na chuva, mas aquela experiência na creche, interagindo com os colegas, interagindo com a professora,
o barulhinho da chuva, dividir, segurar o guarda-chuva, são experiências muito ricas que o brincar na creche, e a professora vai e conversa com eles, qual foi essa experiência, como foi, escuta, conversa. Isso tudo é tão importante, você saber ouvir a criança, porque às vezes você está esperando já o que você vai responder. E a escuta nesse momento da brincadeira é importante, ela vai te revelar coisas que você não perceberia, e às vezes a mãe também não tem essa escuta com a criança. E por falar até na família, a gente também tem que brincar com a família, puxar essa família para a creche, para brincar com a criança, para brincar com os professores. E a gente acha que não, mas ela também se sente acolhida. No início ela começa um pouco tímida, mas depois ela vai se soltando, ela se sente acolhida também, porque é importante a gente fazer acolhimento com essa família. E ela vai se soltando, e ela vai brincando, vai interagindo, e a gente vai percebendo também aquela dinâmica que existe, aquela dinâmica familiar. A gente vai observando que o professor tem esse olhar, né, de saber pontuar, de ver. O brincar é tão importante que a gente percebe aquela criança, hoje o Marcelo não está legal, ele não está brincando, ele não está interagindo, ele não está se divertindo. E aí pode ser que daqui a pouco apareça uma febre, porque ele não estava realmente legal. E a gente percebe que o outro está muito caladinho, não brinca, não interage. E no dia seguinte, vamos provocar, vamos botar uma outra brincadeira com música. E ele continua que não está legal, não está brincando. E a gente vai tendo esse olhar. O brincar é tão importante que a gente percebe se a criança tem algum tipo de dificuldade e que precisa até fazer um tratamento depois. Funciona como um diagnóstico, um alerta. E o professor ele tem que estar com aquela visão, observando sempre, interagindo sempre, para poder olhar pegar esses alertas, né, que a criança está mostrando ali para a gente. Aproveitar e brincar em grupos pequenos. Eu sei que às vezes a turma é maior, não dá para brincar com aquela turma toda, mas reservar um tempo com um grupo menor, né? Aproveitar. Eu sei que quando às vezes está chovendo a baixa frequência, e vou ali arrumar meu armário. Mas não, tenta não arrumar o armário, não. Tenta com aquele grupo menor, tenta interagir mais com aquela criança, conhecer mais, brincar mais com aquela criança, dar voz àquela criança, a fantasia, enfim, o brincar. É importante isso, é a gente ter o foco na criança e aproveitar essas experiências ricas. Uma vez, um trator apareceu na creche. As crianças ficaram na janela olhando, na grade. Olha o trator, aquele fascínio, né? Aí a gente foi lá, pediu para o motorista do trator entrar na creche com o trator e foi uma experiência riquíssima. Nós brincamos com o trator, as crianças subiram no trator. Foi a primeira vez que eu subi num trator. Então, são experiências que são importantes tanto para a criança quanto o profissional da educação infantil. E outra coisa, poda. Um momento bem bacana, uma equipe foi lá fazer a poda na creche. E aí, vários galhos, as crianças ficaram assim, estarrecidas com aquele barulho, né? Aquilo provocou interesse. E aí surgiu a possibilidade de pegar galhos, de transformar em brinquedos aqueles galhos viraram espadas, aqueles galhos viraram varinha de pesca. Enfim, é um material para a gente brincar, um material da natureza que está ali. A gente não pode pensar só o brincar com brinquedos Lego, com boneca, com bola. Tudo pode virar um brinquedo, tudo pode produzir uma brincadeira, um momento de interação, de prazer, de alegria. Eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar na creche, construir o conhecimento, tudo através do brincar. E os professores, né, os educadores, de maneira geral, os agentes, né, precisam ter essa visão de, naquele momento, brincar com a criança. Ter os objetivos, é claro, né, a perspectiva, mas brincar, ouvir a criança, deixar a criança te levar nessa brincadeira também. Obrigado, querida. Esse teu início, você já nos deu muitos indícios, né? A gente já teria aqui uma manhã inteira de discussão. A gente passaria, com certeza, do horário da manhã,
somente com a sua fala, porque você já trouxe muitos indícios importantes, conceitos importantes de que brincar é coisa séria, né? E que de brincar na educação infantil é objeto do nosso trabalho, né? Brincar é formação humana, brincar é formação em relação a essa criança. Muito obrigado e a gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Jonathan, me escuta, querido? Oi, Marcelo, tudo bem? Bom dia, seja muito bem-vindo. É um prazer para nós estar aqui dialogando um pouquinho com você, ouvindo, né, as suas impressões, os teus pensamentos, as suas ações em relação a esse brincar. A gente sabe que você é um estudioso dessa área e agora é contigo, tá bom? É uma imensa alegria, Marcelo, estar aqui com você, com a Rosângela, com a Lisdaila. Primeiro movimento, eu tenho que agradecer à Coordenadoria Geral da Primeira Infância pelo esse convite em estar hoje aqui de manhã conversando com profissionais da área da educação infantil, pensando sobre a questão do próprio brincar, interagir, construir dinâmicas na educação infantil, sabe? É de uma imensa alegria. E, nesse primeiro momento, eu tenho que pedir licença a todos vocês que estão aí do outro lado dessa tela, me ouvindo, sabe? Na sua casa, sentado no sofá, tomando um café da manhã. Lisdaila começou a trazer algumas provocações do que é esse brincar, do que é esse lúdico que acontece na educação infantil. É de uma imensa alegria estar aqui hoje, e por isso que eu peço licença para entrar na sua casa, porque, primeiro, eu retomo também o meu lugar de fala, como doutorando, como pesquisador em educação, como favelado, isso mesmo, favelado que sou, sabe, aqui da cidade do Rio de Janeiro, e por ter vivido a experiência na década de 90 como estudante da rede, sabe? Pensar nesse brincar e nesse lúdico é pensar na vida, é pensar nas relações que estabelecemos consigo e com o próprio mundo e com o outro. E aí, por pensar nessas relações e todos esses aspectos, uma questão que vem à tona: o que é brincar? O que é lúdico? O que são jogos, brinquedos e brincadeiras que acontecem no espaço de educação infantil, que acontecem em todos os espaços que estamos imersos, sabe? E aí, um primeiro movimento que vem na nossa cabeça, quando pensamos o que é lúdico, o que é brincar, é o ser brincante. Profissionais da educação infantil são seres brincantes. Já dizia o próprio Nzinga, antes de sermos homo sapiens, homo fabi, primeiramente nós somos homo ludens. Somos seres que brincam a todo momento, sabe? Então, como que a gente torna esse ser brincante ou propicia esse espaço da brincadeira por meio das nossas relações? Eu recordo muito da Tânia Fortuna quando ela vai dizer o seguinte: o brincar, o criar, é estabelecer vínculo com o outro, sabe? É se envolver nas dinâmicas, nas interações. Eu sei que o papo, a conversa aqui hoje, nessa terceira roda, é um papo agradável, sabe? Porque a gente está falando sobre vida, a gente está falando sobre relações. E dentro desse papo é uma roda. Eu acredito que o meu sonho, talvez, nesse momento, é que todos estivéssemos sentados em roda. Que é isso, é a continuidade de estabelecer um diálogo. Você aí que está em casa, imagine uma roda nesse momento, onde não só o Jonathan fala, mas que todos vocês pudessem falar também e contribuir com as suas práticas, com o movimento de pensar uma educação lúdica que prioriza a própria criança. E por pensar, né, na própria criança, eu retomo a ideia que aconteceu na minha vida como professor quando eu atuei em um projeto na favela da Maré, com crianças que possuíam dificuldades de aprendizagem, problemas de comportamento, e foi por meio do brincar que elas conseguiram construir outros mundos, outros horizontes. Na minha história de vida, como favelado que sou, eu só pude construir outros horizontes foi por meio do brincar, brincando, sabe? Aquela ideia da sensação também, algumas vezes, até quando professores pensam que o brincar ele só está ligado à arte do prazer, à alegria, mas o brincar ele está ligado a lidar com as emoções. Quando acontece um tiroteio, e aí? O que você faz? Você corre, você grita, você chora.
Qual é o movimento que professores, profissionais da educação infantil realizam na sua prática como docente em acolher o outro, de se perceber também na sua própria história de vida do outro. Recordo que uma das dinâmicas que desenvolvi com as crianças, né, na Maré, e as crianças da educação infantil, manipulando o pequeno construtor, uma criança com os 4 anos na pré-escola, ela me vira e diz o seguinte: tio, na sua casa tem tiro? Tio, o que é viver em um mundo sem tiroteio? Aqui tem muito. Pá, pá, bum, tiro. Nessa casa que eu construí, não tem tiro. Olha o sonhar aí. Brincar, interagir, é sonhar. Nós, como professores, devemos sonhar com as nossas crianças. Devemos sonhar um mundo de paz, sabe? Se a gente deseja paz, a gente transmite paz para o outro. E todo esse movimento, todas essas interações têm relação com o brincar, têm relação com a vida, sabe? Quando eu me trago, estou muito emocionado também aqui hoje, eu estou vendo aqui a imagem do Marcelo, quando eu trago todas essas questões, quando eu trago todo esse olhar do criar, do imaginar, do fazer acontecer, aquela magia que acontece dentro da sala de aula, é para dizer, é possível, professores, é possível, sim, acreditar numa educação que transforma vidas, que transforma o ser humano. Porque se eu estou aqui, é graças a você que está aí do outro lado da tela. Que um dia eu fui um aluno da rede. Um dia eu fui um aluno que recebeu diversos tipos de exclusões e hoje eu estou aqui, conversando, interagindo, brincando, sabe? Porque o brincar perpassa a nossa vida. Talvez vocês estejam esperando um Jonathan que vai trazer segundo fulano, segundo ciclano, mas a potência vocês já realizam na prática e no cotidiano de vocês. Uma educação lúdica, transformadora, é aquela educação que perpassa a vida, que perpassa o envolvimento com a própria vida. Eu não sei se ainda tenho tempo. Tenho tempo ainda, Marcelo? Está sem áudio, Marcelo. Tem um pouquinho, sim. Tem um pouquinho? Ótimo. E aí, por pensar, né, nesses movimentos de criação, de interação, nos espaços de educação infantil, o meu lugar, como eu digo, né, de fala é esse. Quem sou eu? Que é algo que a gente sempre trabalha na educação infantil. Quem é o outro? Quais são os gestos, os movimentos, a escuta, o pensamento, o ato de imaginar que trago para esse espaço, que trago para a roda, no sentido de conectar com o outro, de conectar com o mundo e com o contexto e com as múltiplas realidades que esse outro está de fato inserido. É somente pela escuta, é pela uma educação lúdica transformadora que a gente consegue entender esse mundo que perpassa as múltiplas infâncias, onde o que é brincar? Retomo essa ideia. E aí eu acho que o convite é quem quer brincar, quem quer entrar na roda para interagir, para se envolver. Eu estou aqui me envolvendo com vocês, sabe? Para criar esse espaço de simbolização, de você pegar uma garrafa PET e transformar ela em um avião, em uma ponte, sabe? E aí eu vejo o quanto que é potente também, o quanto que os professores precisam resgatar o registro da sua prática. Porque foi por meio do registro da minha prática como professor, como pesquisador, que acabou culminando no livro Educação Lúdico e Favela, quantos tiros são necessários para a aprendizagem. Mas do que dizer teorias, porque as teorias, na sua grande maioria, são frias. É viver, é sentir, é tocar, é escutar, é se emocionar. E por se emocionar, eu sempre digo e convido a todos os profissionais da área da educação. Quem quer brincar? Quem quer sonhar? Quem sonha com os seus alunos? Porque eu sonho com um futuro melhor, que o futuro começa agora, não é amanhã, é o agora. O que eu posso fazer agora na defesa de uma educação lúdica, inclusiva,
para todos e todas e para toda essa garotada? Muito obrigado, Jonathan. Desculpem aí a todos, foi difícil segurar um pouco. E aí, quando você fala, né, dessa criança que diz: o mundo que eu criei não tem o papá, né? Não tem esse tiro, não tem esse... E eu volto também lá no meu início da rede, né? E era isso, sabe? Eu ia me embora de Antares e pensava: eu fico aqui a minha manhã, a minha tarde com essas crianças, mas o mundo dela é isso aqui. E qual é o meu compromisso com esse sujeito para que ele queira transformar esse mundo, sabe? É um direito nosso, né? E é um dever nosso, esse comprometimento, né, através de educação, que é a nossa escolha. Eu sempre digo isso: a educação não foi minha falta de opção. Eu não vim parar na educação porque eu não tive outra opção. Eu vim ser professor por escolha. Eu sou professor 24 horas do meu dia, né? E tenho esse comprometimento em mim, na minha vida. Então, talvez tenha sido esse momento em que a emoção aflorou mais. Como eu disse, tem sido uma jornada muito bonita, né, onde vocês estão, de fato, fazendo essa educação, compartilham com a gente tantos saberes. E eu acho que essa é a beleza, isso é formação humana, isso é a formação que a gente precisa, né, é da gente se enxergar e ver que é possível, através das nossas ações, transformar, sim, né, cada vez mais essa educação para que, de fato, seja direito de todos. Né? E aí eu relembro que eu só vou atingir a todos se eu tiver a sensibilidade de olhar para cada um. Muito obrigado, Jonathan. E agora a gente vai, né, bater um papinho. Eu começo com a Lisdália. Me escuta, Lisdália? Escuto sim, pode falar. Querida, você trouxe na sua fala tantos indícios, né, tantas pistas importantes vinculadas a esse brincar, né? E aí eu vou te chamar aqui a atenção a 3 situações da sua fala. Você começa dizendo da brincadeira como organização de um pensamento. E isso é algo importantíssimo para nós, profissionais da educação infantil, né? Quando eu estou nas minhas turmas de pós-graduação, eu costumo dizer para os meus alunos que pensar demanda elaborar, né? E nem tudo que eu penso é pensamento, né? A gente pensa tanta bobagem, a gente pensa tanta besteira, o nosso pensamento voa. Às vezes a gente está num momento, e isso então acontece comigo demais. Eu acho que um pouco de hiperatividade, eu consigo desvirtuar meu pensamento com muita facilidade. Então, retomar esse pensamento como estrutura, como elaboração, como algo que me constitui e me permite, ao encontro dos meus pares, isso é um fazer da educação infantil, né? Os nossos combinados, as nossas rotinas, saber que numa brincadeira um vai ter a vez, o outro vai ter a vez, que não pode todo mundo falar ao mesmo tempo, né? Que quando a gente estabelece uma conversa, um diálogo, um fala, o outro escuta e o outro responde, que quando fala todo mundo junto já não é mais diálogo. Então, assim, essa importância que a gente tem, né, o quanto a gente é importante na formação dessa criança junto à sua família. E como a gente sempre coloca a questão dos adultos referências, né? Esses adultos que vão se relacionando com essa criança e vão fazendo com que ela vá cada vez mais dilatando esse território de ser criança. Então, é muito importante essa questão da organização do pensamento quando você fala da resposta que a gente espera que a criança nos dê. Mas será que é essa resposta que a criança quer nos dar? Será que é isso que a criança está querendo nos passar? E muitas vezes a gente elabora uma resposta, e se a resposta não é aquela, essa criança tem problema. E quando muitas vezes o problema está em nós. Está na gente se rever, na gente se reconstituir nesse processo. E quando você fala da importância da... Você falou muitas coisas, eu estou destacando somente 3. E quando você fala dessa família participar dessa brincadeira, e a família entender... Isso eu coloquei no Encontro dos Responsáveis no início do ano, quando eu estive nas coordenadorias regionais de educação, conversando sobre a importância dessa família no processo da educação infantil. Entender que a rotina que existe de segunda a sexta-feira no espaço da escola, ela não pode ser
descombinada, vamos dizer assim, no sábado e no domingo, quando ele está com a família. Porque a criança ela é uma só. Ela não é uma criança na creche e a casa ela é outra criança. A criança é criança. Ser criança é isso, é essa naturalidade de ser criança. Então, a família entender esse processo e entender que o nosso brincar ele tem uma intencionalidade, que o nosso brincar ele tem um planejamento e que o nosso brincar existem objetivos em que a gente quer no contato com essa criança, isso é muito importante. Então, com isso tudo que você falou, né, o que é pensar esse brincar como uma linguagem da criança para você? Como a gente, educador da educação infantil, pode introjetar a brincadeira como uma linguagem, como marcas da infância? Bom, o brincar, ele é uma importante forma de comunicação. A criança não precisa estar verbalmente produzindo essa fala, mas ela está ali te mostrando quando ela pega e ela quer ser o rei, e a postura, e ela manda, e ela brinca, e ela fala, e aí você vai percebendo ali um líder, uma criança que ali, ela está ali manipulando as outras crianças, criando regras, com aquela... Uma experiência assim, bem bacana que nós tivemos até com essa questão da linguagem, foi no berçário do ano passado. O berçário do ano passado, eles falam pouco, né? Mas aí nós tivemos a nossa adjunta sempre, a Ana, a querida Ana, lá interagindo com eles. E aí aquela criança perde o brinquedo, o colega puxa e ela fala para o amigo que você não gostou, pede para o amigo, o que você está sentindo, elaborando ali as emoções, fala para o amigo que você não gostou, machucou, fala que doeu. E fomos trabalhando com aquelas crianças, os bebês, que a gente às vezes espera tão pouco, né? E aí eles foram ali aprendendo, se sentindo acolhidos, se sentindo seguros, e foi uma relação tão bacana. Na hora do refeitório, não vamos levar as crianças para o refeitório, vamos levar os bebês sim. Claro que isso demanda do profissional um maior número de pessoas, né? A gente puxava as outras amigas, outras parceiras de outras salas, e as crianças iam caminhando até o refeitório. O refeitório tem 5 metros de distância, mas parecia que era até aqui em outro município, né? Cada um com o seu jeito, e eles foram percebendo aquela comunicação, e a gente foi percebendo que eles estavam indo, se sentindo cada vez mais seguros com aquele convite do conhecer, de explorar os ambientes da creche, porque a gente não pode ficar limitada nem com os bebês na sala de atividades. E a gente foi, e uma coisa maravilhosa que aconteceu, as crianças se desenvolveram, começaram a interagir com as outras crianças das outras salas. Por que é importante isso? Porque lá ela vai interagir com uma criança maior, ela vai ver o vizinho, ela vai ver o primo, ela vai conversar. Às vezes ela não está trocando com outro um bebezinho, mas ela vai trocar com o primo, ela vai trocar com o vizinho, com o irmãozinho mais velho de 4 anos que está ali no outro espaço. Então, isso é muito importante. Uma coisa que aconteceu que nós ficamos assim maravilhados, que os bebês se sentiram tão acolhidos, desenvolveram tanto através desse brincar, e eles se sentiram seguros. Quando aconteceu aquela quebra do nosso recesso, a gente assim ficou bobo de ver que as crianças do berçário, nenhuma chorou, nenhuma, porque eles se sentiam seguros na creche, porque eles se sentiam familiarizados com os profissionais da creche, eles se sentiram que tinham uma interação, que eles podiam confiar naquele ambiente, que eles podiam conversar, que eles podiam ser o que eles quisessem. A gente precisa escutar, inclusive, os bebês, né? E conversar com a criança no banho, e você nomear as partes do corpo, conversar com ela, interagir, o que ela quer dizer, parar para ela ouvir. Porque mesmo o bebê ele tem a comunicação dele própria, a comunicação através do brincar. A gente tem que estar disposto a observar essa comunicação através desse brincar, especialmente dos bebês, que às vezes a gente vai dar mais a voz para a criança de 3 anos, né? Eu falei, eu respondi a tua pergunta. Perfeito, respondeu. E eu já vou te destacar, né? Quando você fala assim, machucou, fala.
E aí, só lembrando que a gente é de uma geração onde engole o choro, né? Muitas vezes foi isso que a gente escutou, engole o choro. E a criança não pode engolir o choro, não, ela tem que chorar, né? É isso que a gente quer, que ela sorria, que ela chore quando ela sentir a vontade de chorar e que esses momentos sejam respeitados. Obrigado, querida. Jonathan, querido, me escuta? Sim, estou te ouvindo, Marcelo. Queria também te ouvir um pouquinho sobre esse pensamento, sobre isso, né? Como a brincadeira, o que você pensa dos seus estudos, como é que você vê isso da tua prática, dessa brincadeira como uma linguagem da criança? Muito interessante a sua pergunta, Marcelo. Primeiro, eu quero parabenizar a própria Lisdália quando ela traz toda essa dimensão da relação com os bebês. Olha, vamos trocar figurinha, Lisdália. E aproveitando, assim, com essa relação, como o próprio Marcelo ele me questiona, né, dos estudos, dessa representação, da importância desse próprio brincar. Algo que vem me chamando muito a atenção, o primeiro movimento, é entender que o lúdico perpassa a nossa vida, sabe? A ludicidade é a ação do lúdico, é o movimento do lúdico passar a existir por meio de atividade, como jogos, brinquedos e brincadeiras. E a boa parte dos profissionais que trabalham no campo da educação denominam, né, esses jogos, essas brincadeiras, como algo que perpassa o próprio desenvolvimento da criança. E aí, por pensar nesse desenvolvimento da criança, a gente vai esbarrando na relação com o brinquedo, que é levado para o chão da educação infantil, para aquela criança brincar, manipular, e, ao mesmo tempo, quando a gente vai ampliando essa discussão dentro do campo da infância, a gente vai percebendo que, por meio desse brincar, a criança vai trazendo toda a representação social. Sabe? O próprio Bruguère, ele vai escrever um livro falando sobre brinquedo e cultura, sabe? Mas eu acho que o pulo do gato é entender o seguinte, que o lúdico, ele só passa a existir quando a gente tem envolvimento. Então, quais as propostas, os projetos político-pedagógicos, a ação desse professor na sala de aula que permite, de fato, que esse aluno, essa criança, que a gente está falando na educação infantil, venha, de fato, pensar sobre o seu fazer, pensar sobre o seu modo de interagir, não só com o mundo, mas com o próprio conhecimento, sabe? Com a própria relação com o outro. Logo no início, quando eu trago todas essas problemáticas, né, de pensar esse próprio sujeito, é no desafio, sabe, de se colocar na roda, de parar e pensar assim, o que essas aprendizagens que esses estudantes, essas crianças trazem para o espaço de educação infantil, que o professor pode ressignificar, mas não no sentido de continuar só naquele movimento, mas ampliar esse debate. Vou dar um exemplo bem simples. Quando a gente chega no espaço da educação infantil e esse espaço é situado dentro de uma favela, o que boa parte dessas crianças vão levar para esse contexto? É o contexto da favela. É o tiroteio, é a música, é o funk. E aí, cabe nós, como educadores, acolher essas representações e, a partir disso, ampliar toda essa repercussão que as crianças trazem. Nesse sentido, é acolher essas narrativas. A gente está trazendo aí uma aprendizagem significativa, onde não é só um objeto, mas sim é o movimento de acolher as narrativas, de olhar para o outro e perceber se, poxa, esse outro é um conhecedor também, ele possui experiências, ele possui saberes e fazeres que ultrapassa os muros, os espaços da creche, os espaços da educação infantil. Não sei se eu consegui responder minimamente aquilo que você gostaria, mas fica até aqui um convite para aqueles que querem, de fato, ler, se apropriar um pouco mais dessas questões relacionadas ao lúdico no espaço da educação infantil, nesses contextos de tiroteio, o meu próprio livro, que é o Educação, Lúdico e Favela, Quantos Tiros São Necessários para a Aprendizagem, sabe? E aí, lá no meu Instagram, para quem está assistindo, eu vou sortear esse material. Só me seguir lá na rede, Jonathan Aguiar Oficial, tá bom? Querido, perfeita a sua colocação, né? E aí, quando você fala dessa representação, é muito importante isso e a gente entender qual é o processo em que a gente está inserido,
né? E de que o que é cultura? Se eu entender que a minha produção é cultura, se eu entender que o que eu realizo no meu dia a dia, na minha vida, é processo cultural, né? E entender que a partir de mim, o outro, ele não precisa ser meu reflexo, mas ele é o outro sendo quem ele é, a gente começa a desvendar alguns mistérios. E aí, quando você coloca aí essa questão da comunidade, da favela, que quando a gente propõe uma brincadeira, isso eu volto lá em Antares, né, que com muito orgulho eu sempre digo isso, a minha origem é Antares, foi ali que eu aprendi a ser professor. Não foi na Escola Carmela Dutra, não foi na faculdade, e sim dentro do CIEP Maestro Heitor Villa-Lobos, em que eu aprendi a ser professor. E quando eu propunha a brincadeira, sempre vinha a arma, sempre vinha o revólver. Né? E como lidar com essas representações e mostrar que existem outras possibilidades, sem com que eles se sintam agredidos, porque quando a gente fala aqui não é lugar disso, e se a escola faz parte da comunidade, ele vive isso no dia a dia dele, como a gente transpor essas barreiras? Como a gente mostrar que existem outras possibilidades? É fácil? Não. Porque na palavra tudo fica romântico, na palavra tudo fica bonito. Né? Mas sentir isso na carne e vivenciar isso é completamente diferente. Mas, assim, muitíssimo obrigado. E eu vou continuar com você. Não vou passar para a Lisdália, não, tá? Daqui a pouco eu passo para a Lisdália. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, e isso é muito importante para que a gente introjete, para que a gente perceba as nuances, né, até do que a gente propõe. Qual é a diferença, ou quais são as diferenças entre o jogo, a brincadeira e a atividade lúdica? E em que o brincar se difere nesse processo? Primeiro ponto, entender que o brincar é um direito. Acredito que boa parte de vocês que estão me assistindo nesse momento, e essa conversa aqui com o Marcelo e com todas as pessoas, com todos os profissionais, o próprio ECA está completando 30 anos, sabe? Então, olha aí, trazendo esse lugar também do direito, do próprio brincar. E o que difere, né, do jogo, de uma brincadeira, de uma atividade lúdica? Quando eu trago a ideia, né, que todos nós somos seres lúdicos, é porque, de fato, nós somos. A ludicidade é o nosso movimento, sabe? É a ação do lúdico, é o movimento que o professor, o profissional da educação infantil realiza na sua ação pedagógica de tornar e de fazer esse lúdico passar a existir dentro do espaço da educação infantil. E aí, por meio dessa ação, vem aí as nossas atividades, como jogos, brinquedos, brincadeiras. O jogo e o próprio brinquedo, o jogo e a própria brincadeira, o jogo na sua maioria das vezes, ele possui regras, sabe? Regras que são os combinados, que vão dando envolvimento e interação frente a alguma ação. Temos o jogo de tabuleiro, o jogo de xadrez. Agora, o brinquedo é a manipulação de um objeto lúdico, onde a criança ela pode intervir mais ainda naquele movimento. Ao pegar uma boneca, um carrinho, você cria outros mundos, outras relações. Então, o suporte é outro. Já a brincadeira é o movimento de você trazer outras situações que envolvem o próprio corpo, envolvem o próprio contexto, entende? Mas, olha só, eu acho que a palavra central, quando a gente traz essa questão das atividades lúdicas, é entender que o lúdico, para existir no chão da sala de aula, da educação infantil, a gente precisa se relacionar, a gente precisa interagir. E aí a gente sempre escuta aquelas falas: eu sou um professor lúdico, o lúdico só existe na educação infantil, o lúdico não existe no ensino superior. E aí eu recordo de um estudo que eu desenvolvi no meu mestrado, perguntando aos professores da Faculdade de Educação da UFRJ o que eles entendem por lúdico. E o mais interessante é que eles me disseram o seguinte: Jonathan, o lúdico, ele habita, boa parte deles, no espaço de educação infantil. Somente professores de educação infantil são lúdicos. E aí, pela experiência que eu tive, a possibilidade de trabalhar até no próprio PNAEC, no ano de 2017 a 2018, pude conhecer várias realidades, né, no meio aqui nesse estado do Rio de Janeiro.
E, ao conhecer essas realidades, eu desenvolvi um outro estudo perguntando até os professores alfabetizadores, os professores da educação infantil, o que é o lúdico, de fato, e se ele existe ali no espaço de educação infantil. E aí, boa parte deles começaram a entender que o lúdico perpassa a sua prática. E aí, nesse movimento de perguntar e até de fazer essa ponte com que os professores universitários dizem sobre o lúdico e os professores da educação infantil, o que eu achei mais interessante que todos eles, tanto da educação infantil como do ensino superior, acabam relacionando a criança. Mas aí eu acho que o convite que eu tenho para fazer a todos que estão assistindo nesse momento, até nessas ideias e nessas reflexões sobre o lúdico, é entender que o lúdico perpassa a nossa vida. Quando a minha conexão cai aqui, o que o Jonathan faz para, de fato, entrar novamente em conexão com todos vocês? Quando começa o tiroteio daqui a pouco na favela, o que eu vou fazer para continuar falando com todos vocês? Isso é ser lúdico. Claro que no meio do lúdico, desse movimento todo, existe ali a atenção, o prazer, o envolvimento, a alegria, mas não é só a festa. Eu lembro da Tânia Fortuna, no seu livro, quando ela vai dizer o seguinte: a educação lúdica não é só o movimento de trazer só alegria, o movimento televisivo, começou o lúdico. Não, ali existe um compromisso sério, de responsabilidade, é algo que perpassa o desenvolvimento de qualquer sujeito. E aí, dentro desse desenvolvimento, existe uma simbiose, no sentido de uma interação entre desenvolver-se e aprender. Não dá para poder separar, porque ali está em jogo a autoria desse sujeito. Será que os espaços de educação infantil que estamos promovendo, construindo, possibilitando, traz à cena esse lugar do lúdico como experiência, do lúdico de envolvimento e interação, não somente das crianças, mas também nossa como sujeito, de nos entrar na roda e nos envolver. Olha a pergunta que eu fiz: quem quer brincar? É isso. E aí, quem quer brincar? Por meio das palavras, por meio das simbolizações, como diz o próprio Ayrton Negrini, de recuperar as nossas vivências, as nossas experiências, o nosso lugar no mundo. Para uma educação lúdica, é acreditar no outro, é acreditar que é possível sonhar. Se eu estou aqui, um dia eu sonhei estar na Multirio, e eu estou na Multirio. Um dia eu sonhei estar na Jornada Pedagógica de Educação Infantil, e eu estou aqui. É possível. É possível. Tudo isso é porque é uma educação que acredita na potência do outro. Professores de educação infantil, profissionais da educação infantil, vocês são pérolas. Vocês tratam e trabalham com a primeira infância. Então, abram o espaço para criar, para imaginar, para possibilitar a experiência, para possibilitar o lugar do outro. A educação transforma vidas, e eu sou prova disso. Eu posso contar inúmeras experiências, inúmeras situações, mas no meio desse meu caminhar, teve muitas barreiras, teve muitos empecilhos, mas saiba que eu jamais acreditei, jamais parei de sonhar. Acredite, a educação transforma a vida. Sonhe com as suas crianças. Possibilitem-se brincar com as suas crianças. Brinquem de sonhar nesse momento que vocês estão em casa. Como eu disse, eu pedi licença. Muito obrigado a todas e todos que me ouviram. Brinquem, brinquem. Viva o brincar. O brincar liberta a vida. Querido, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E daqui a pouquinho a gente volta com as perguntas aí de quem nos assiste, tá bom? Lisdália, querida, me escuta? Oi, escuto. Minha linda, você disse também que é muito importante que a gente brinque, né? Que o profissional brinque com a criança. E a gente, muitas vezes, na própria história da educação,
a gente trouxe meio arraigado na nossa formação essa ideia do, entre aspas, ensinar a brincar, né? E você deixa muito claro na sua prática e a importância para a educação infantil que esse ensinamento ele se dá no convívio, ele se dá na parceria, né? Ele se dá no encontro. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, rapidamente, sobre como a gente pode planejar, né? Já que o planejamento para nós é a nosso principal chão de trabalho, né? A gente caminha para um planejamento, né? O planejamento é o nosso alicerce. Como a gente consegue trazer para esse planejamento das ações de educação infantil, do profissional da educação infantil, essa brincadeira como um território lá demarcado? Bom, a nossa querida PA, Márcia Gentili, ela sempre organiza o centro de estudos e com uma proposta do brincar. Então, a gente sempre está convidando, sensibilizando a nossa equipe para esse brincar. E até essa semana nós colocamos uma postagem bem bacana da última jornada pedagógica. É brincar. Então, quando você se sente livre para brincar, quando você brinca com a tua equipe, você passa essa importância do brincar. E a educação infantil é um espaço privilegiado desse brincar, já que a gente pode brincar, vamos aproveitar e vamos brincar. Vamos planejar com muita brincadeira, com muita coisa, para desenvolver todas aquelas habilidades que a gente acha que a criança é capaz. E aí ela pode ir além do que a gente pensa, e aquele planejamento vai sendo desdobrado, e aquilo que às vezes a gente planejou assim, fica assim, né? Nós temos um espaço muito bom, que é o nosso, que a gente chama, até usando a fala do Manuel de Barros, que o meu quintal é maior que o mundo. Esse é o nosso projeto, né? Então, o que é? Esse brincar, ele acontece fora da creche, no nosso espaço. A gente planeja muito brincar nessa área externa. Se a gente planeja que as crianças façam um piquenique, explorem esse espaço, que às vezes não é um espaço que ela tem em casa, esse espaço mais amplo, esse espaço mais gostoso, esse espaço acolhedor. E aí ela vai sentir ali os elementos da natureza, o vento, o calor, o frio. Ela vai sentir uma picadinha da formiga, sim, porque são vivências que ela tem com a natureza. Ela vai no pomar, nós temos um pomar riquíssimo, né? Uma horta maravilhosa. Ela vai comer uma fruta do pé. Quantos de nós podemos ter essa experiência em casa, de ter um quintal maior que o mundo, uma experiência tão rica, uma vivência tão rica? Então, nesse planejamento, a gente se apropria desse espaço maravilhoso, que é o quintal maior que o mundo, a gente se apropria dele e a gente está sempre planejando acontecimentos, brincadeiras, interações nesse espaço. E o que acontece? Quando uma professora faz a programação dela, o planejamento vai além, sai aquela coisa maravilhosa, ela mostra para todos são convidados, os bebês, o maternal 1, o maternal 2, a gente vai ali para fora, a gente vai para embaixo da árvore, e aí acontece, eles dançam para as outras turmas, eles fazem uma apresentação, eles cantam, porque isso, o planejamento, às vezes a gente planeja aqui e aquilo extrapola, né? Aquilo cresce, e aí ele invade as outras salas, fica uma coisa só, fica aquela coisa, fica a creche-nise, porque todos abraçam aquele momento, aquela vivência, aquilo que foi planejado e aquilo que se tornou. Eu acho importante isso, a socializar. Maravilha, maravilha mesmo. Obrigado, Lisdália. Obrigado, Jonathan, também, né? E vamos às perguntas do nosso público, tá bom? Rosângela, agora é com você. Vamos lá. Muitas perguntas, hein, gente? Jonathan, você e Lisdália, é uma delícia, muito bom ouvir vocês, mas eu vou pedir agora, para a gente poder responder o maior número de perguntas, para vocês poderem responder, pode ser um pouquinho mais objetivos, tá, gente? Desculpa a indelicadeza. Jonathan, para você primeiro.
A Valquíria Silva pergunta: como lidar com nossas crianças no momento de confrontos dentro da nossa comunidade? Interessante, boa pergunta. Primeiro, o movimento é entender o próprio contexto, sabe? Até porque a gente vive em diversas realidades, sabe? E aí, não sei qual é o confronto que ela está dizendo. Talvez será as brigas com as crianças ou o confronto do próprio espaço que está inserido a creche ou o espaço de educação infantil. É parar para poder observar as entrelinhas, é o conhecer, sabe? É o conhecer e parar para perguntar até às próprias crianças o que dentro daquele contexto pode ser construído de segurança porque não é só é com elas, sabe? Tem uma outra pergunta aqui que eu já posso emendar também, porque é mais ou menos nesse assunto. A Alessandra perguntou o seguinte: e quando a criança brinca como se estivesse com uma arma e atira no amiguinho, devemos deixá-lo terminar a brincadeira ou intervirmos? E também tem outra aqui da Tamara, também nessa história. Como lidar com essas situações de reprodução da criança com a violência quando a criança transforma os brinquedos em armas? Boa pergunta. Eu recordo, ano passado, de um vídeo que viralizou na internet de crianças de uma determinada comunidade brincando com armas, sabe? E aí eu fiz até uma matéria para o jornal, não sei se eu posso comentar o nome do jornal, mas assim, fiz uma matéria para o nome do jornal, onde eu falava sobre essa questão da representação e de como essas crianças se apropriam daquele contexto e elas trazem isso à cena no próprio brincar. E aí a grande questão que viralizou na internet foram alvos de críticas. Cadê os pais dessas crianças? Cadê a família dessa criança que não vê essas crianças brincando dessa forma e dessa maneira? E quando chega dentro da própria escola, os professores também fazem esse movimento, na sua grande maioria, de marcar ali um determinado lugar e dizer: olha só, olha o que essa criança está trazendo aqui para o chão da escola, que é um lugar de aprender. Está trazendo conflitos, estão trazendo os movimentos de guerra, de tiroteio. E aí? Agora, o movimento que eu sempre faço é provocar os professores a pensarem, principalmente depois desse vídeo. E se fossem crianças que não morassem em um contexto de tiroteio, que morassem na zona sul do Rio de Janeiro, em Copacabana, em frente ao mar, será que haveria a mesma repercussão? Tá aí um ponto para poder a gente pensar, sabe? E o outro movimento as crianças vão trazer, de fato, a sua realidade. Cabe nós, como professores, ampliar essa dimensão. Não estou dizendo aqui que é certo ou é errado, mas é a partir desse contexto ampliar toda a representação. Poxa, você está observando as crianças brincando de polícia e ladrão no recreio? Vamos ampliar essa brincadeira? Vamos agora fazer um outro brincar, não no sentido de marcar e dizer: olha, você não brinca mais disso, porque elas estão imersas dentro desse contexto. Agora, eu acho que o ponto de se pensar é trazer essas narrativas e ouvir essas crianças, porque tem ali algo, elas têm algo a nos dizer. Então, a partir disso, como professores e profissionais, como podemos contribuir e pensar em outros fazeres, em outros brincares frente a essa situação. Ok. Agora, eu acredito que seja para a Lisdália. Lisdália, como lidar com a transição, saída da creche para o primeiro ano? O brincar que começa a ser podado por conta da alfabetização em muitos casos. Então, nós, lá na creche Elísia, a gente só tem berçário, maternal 1 e maternal 2. Então, ali que já acontece, né? Eles são remanejados para uma outra instituição, e eles vão para um ED, né? Vão para fazer o pré-1 e o pré-2. Mas o que acontece? Eu acho que a gente não tem que só focar nessa transição, quando eles saem da escola, vão para o pré. Quando a criança sai já do berçário, né, que é uma dinâmica, e já vai para o maternal 1, já existe uma dinâmica diferente. Do maternal 1 para o maternal 2, já existe outra dinâmica também. Então, eu acho que a gente ficar marcando assim nem é tão legal. Um convive com o outro, entra numa sala, entra numa outra sala, porque ali é educação infantil. A gente não pode estar fazendo isso. Se a gente coloca a educação infantil como espaço do brincar, está legítimo para nós o brincar,
Por que quando chega no pré-1, no pré-2, a gente começa a colocar muitas tarefas, muitas atividades pedagógicas, uma demanda agora na pandemia, e a gente vê que está esquecendo um pouco desse brincar, do lúdico. E os pais, inclusive, passam isso para a gente. A gente tem que repassar para eles a devolutiva, o brincar, acontece as interações, acontece a aprendizagem. A gente não pode embarcar, né, nessas ideias, né, de que existe isso. A brincadeira perpassa. A gente pode brincar quando é adulto. Quem não gosta de brincar? Não é porque está na pré-escola que vai ter que abandonar os sonhos, a fantasia, o brincar. Não, a gente continua com essas interações, a gente continua com um espaço onde a brincadeira faz parte da dinâmica de aprendizagem, é a base. O brincar, tudo é possível. E quando tem aquela afetividade do brincar, a criança registra, a criança se sente mais afetiva, ela passa a ser um saber mais significativo, ela está construindo ali na brincadeira, elaborando as emoções, elaborando as suas habilidades. O brincar não pode parar nem na pré-escola, também não pode parar no ensino fundamental, nem no ensino médio, ele passa para a nossa vida toda. Quem não quer brincar, eu quero. Dentro dessa sua resposta, eu tenho uma última pergunta agora. A Silvia Lopes pergunta o seguinte, professora, eu acho que é para você. Como lidar com a criança que não gosta de brincar de nada? Será que todas as crianças só são crianças quando elas brincam? Eu acho até impossível ela não querer brincar com nada, né? Existe alguma coisa que ela brinca. Ela pode estar, de repente, brincando sozinha, né? Que é o momento dela, porque às vezes você não precisa estar o tempo todo brincando no coletivo. Às vezes você está ali intertido brincando de uma forma individualizada e você está tendo ali o aprendizado, você está observando que a criança está brincando. Agora, se você percebe que aquela criança não interage nunca, não quer participar, não quer nada, aí é um caso da gente conversar com a família. Se a criança está brincando em casa, pode ser um alerta para a gente. O que está acontecendo com aquela criança? Se, de repente, ela está precisando até de uma ajuda, né? Eu acho que quando a criança não brinca de nada, não interage com nada, nem com um amigo da outra sala, às vezes é um primo da outra sala, ou uma outra professora, não tem uma relação com ninguém, aí é um caso da gente estar pensando aí numa intervenção especializada. Uhum. Tá, ok, obrigada. Marcelo, eu tenho outras perguntas aqui, mas a gente está com o tempo bem limitado, tá? Vocês vão poder responder, né? Sim. Então tá. Então é bom porque eu gostaria de ouvir vocês, então, as suas considerações finais. Vamos começar com o Jonathan. 1 minutinho, tá, Jonathan? Desculpa. Tudo bem, Rosângela. Olha, eu agradeço estar aqui nesse bate-papo, essa conversa, essa roda. Como eu disse, quem quer brincar, sabe? A gente tem aí muitas coisas para falar sobre o brincar, sobre a vida, porque eu, Jonathan, defendo mais livros, mais lúdico, mais interação, mais transformação, mais sonhos. Por favor, sabe? É o que esse mundo precisa. Armas? Não. O brincar acontece para além de armas, porque ele perpassa a nossa interação como sujeito que se descobre e aprende com o outro. E eu estou sempre em processo de aprendizagem. Muito obrigado, Rosângela, Marcelo, Lisdaila e você aí que está na sua casa que me permitiu entrar. Muito obrigado. Um forte abraço. Viva o lúdico! Obrigada a você, Jonathan. Lisdália, por favor. Então, eu queria falar até um pouquinho da minha comunidade, né, que é a comunidade da Cidade de Deus, que depois daquele filme ela ficou assim com esse estigma de uma comunidade muito violenta. Realmente a gente tem essas operações policiais, tem essa questão da violência, mas a partir do momento que eles entram para dentro da creche, é um espaço diferente, é um espaço de criar, de ser feliz, porque coisas boas acontecem na Cidade de Deus. Então, a gente tem que pensar que a creche Nise é um espaço bom, é um espaço bacana para eles se sentem seguros, acolhidos, eles se sentem amados, se sentem livres para poder brincar, para poder aprender, para poder
ter as interações com todos os profissionais. Eu posso dizer que a minha equipe, a equipe Nise, é fechamento. Obrigada para essa minha equipe, que me acolheu também tão bem, né? A comunidade também que tem acolhido a gente bem, graças a Deus não temos problemas. Então, é isso, é um convite para brincar, porque brincadeira é coisa séria. Um beijo para vocês. Obrigada, Lisdália. Marcelo, agora com você, um sucesso essa jornada. Marcelo, parabéns. Obrigado, Rô. Eu acho que vocês perceberam quanta emoção me arrebatou. Eu acho que eu não sei nem se eu consigo falar muito, não, tá? Porque, de fato, é uma emoção muito grande. Porque quando a gente começou a pensar essa jornada, a gente ouviu muito assim, mas não vai ter inscrição, não vai ter isso como era antigamente. E você trazer, né, a responsabilidade, depois de 10 anos de um sucesso de JP, que é uma identidade da educação infantil nessa rede. E a gente vive isso num momento onde o mundo está tenso, onde as relações estão tensas, onde a gente começa a rever até o próprio papel da educação e a relação da educação com os sujeitos, né? E aí, quando a gente pensa na educação infantil, que não é uma perspectiva de ensino, mas é uma perspectiva de educação viva, latente. E aí a gente conseguiu, né, essa audiência que a gente conseguiu, esse compromisso dos profissionais dessa rede, que são profissionais exemplares. A rede pública de ensino do Rio de Janeiro é uma rede referência. A gente tem que ter muito orgulho do nosso fazer, a gente tem que ter muito orgulho de quem nós somos nessa rede. Então, assim, não tem preço. Não tem preço mesmo. Gratidão eterna a todos os profissionais. Muito obrigado. E vem muito mais coisa boa por aí, né? Eu já estou organizando uma live com a professora Márcia Gil para a gente estar conversando sobre desenvolvimento infantil. Outros convites a outros profissionais dessa rede surgirão para a gente estar comungando saberes. Somente com as trocas de saberes é que a gente vai conseguir sempre se alimentar e lutar por essa educação que a gente quer de qualidade para todo mundo. Muito obrigado, um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada, Lisdália, Jonathan, Marcelo. Muito obrigada a vocês também, profissionais da educação que nos acompanharam neste debate. Fique comigo só um minutinho que eu tenho um recado para vocês, super importante. Não deixem de acessar, preencher e enviar os formulários que estamos disponibilizando no chat do YouTube, tá? Atenção que tem um formulário para as escolas municipalizadas e outro para as creches parceiras. É fundamental saber a opinião de vocês, afinal a jornada é de todos nós. E o preenchimento é obrigatório para que haja certificação da participação. Se você ainda não preencheu o formulário, também serão disponibilizados durante as lives que virão a seguir, tá? Hoje é o último dia, mas ela não para por aqui. Nós temos mais programação, vou dar para vocês agora, ó. Às 11 horas tem live com Luiz Perinei, professor e mestre em artes cênicas pelo UFRJ. Daí tá o horário errado, tá, gente? É às 11 horas da manhã, daqui a pouquinho, tá? O tema é Arte e Psicomotricidade, as várias linguagens da infância. E às 13 horas, vai aparecer agora, tem a live com a Bianca de Albuquerque, que é professora e mestre em Ciências da Atividade Física, com o tema Corpo, Território de Saberes, Produções e Conhecimentos. Todas as lives serão transmitidas ao vivo aqui pelo canal da Multirio no YouTube, tá bom? Não deixe de assinar o nosso canal e marcar o sininho para você receber as novidades da Multirio. E para quem perdeu algum dia ou quer rever alguma fala, todas as rodas e lives vão ficar disponíveis nesse canal aqui que você está assistindo e também no portal da Multirio. Acessem lá, você vai gostar muito, tem jogos, artigos e muita produção bacana ligada à educação. Hoje, nós vamos deixar vocês ao som da Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca, fazendo uma apresentação virtual belíssima do coro com a música Sementes do Amanhã, de Gonzaguinha, porque nossas crianças são a semente, o presente e o futuro crescendo à luz da educação e do afeto que a Rede Pública Municipal de Educação do Rio proporciona. Fiquem com o vídeo, um grande prazer ter estado com vocês, até a próxima e tchau, tchau.